Fala, maninho, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre grids. Quando a gente fala de arquitetura visual, né? Quando a gente fala de estrutura visual, equilíbrio visual, os grids, eles são os nossos melhores amigos para que a gente consiga ter uma consistência, um padrão hierárquico de elementos e uma distribuição uniforme de informação nas nossas interfaces, tá? Então a gente vai aprender nessa aula o que é grid, como utilizar grid, a parte teórica, tá? A gente vai mais para frente nas próximas aulas, as aulas práticas, ver como coloca um grid no Figma, como trabalhar com grid na prática, mas por enquanto eu quero que você entenda o conceito de grid, onde é utilizado e como ele funciona, beleza? Então, ok, o grid é uma malha, tá? Que divide a tela em partes proporcionais, partes iguais, né? E possibilita a distribuição do conteúdo de forma uniforme, forma igual, né? Causando aí equilíbrio na nossa interface, proporcionando equilíbrio visual e estrutural. Consiste em design responsivo. Construir um design responsivo se torna muito mais fácil quando ele for apoiado em um grid flexível. Lembra que a gente falou de design responsivo na aula passada? A questão de reorganização dos componentes, questão de peso, né, estrutural, peso hierárquico. Então o grid ele veio para ajudar diretamente nessa parte de design responsivo, arquitetura responsiva e nessa parte de organização visual da informação também, tá? Então o grid, cara, é um dos seus melhores amigos, além de ajudar também lá na parte de programação, tá? Então aqui um exemplo de um grid do site da CNN, a gente vê aqui, ó, que as informações são bem dispostas, né, no grid, são as informações respeitam aqui as colunas e tudo mais. Então é um exemplo bem bacana para trabalhar, tá? E aí, vamos falar um pouquinho dos benefícios do grid para todos os cenários, né, para todos os envolvidos nesse processo, tá? Então os benefícios do grid para o usuário facilita a leitura e escaneamento dos elementos. A gente já falou de padrões de escaneamento, padrão F, padrão Z, lá no design de interação. Então, a forma com que o usuário lê e escaneia o documento, o grid, ele ajuda a organizar essa informação de uma maneira com que fique mais fácil, né, para o usuário escanear as nossas páginas, os nossos aplicativos, tá? Melhora a experiência visual, com certeza. Menos esforço cognitivo para interpretar o conteúdo, então as informações ficam mais claras. A gente já falou de padrão visual, padrão hierárquico. A gente já falou aqui em cima também de equilíbrio visual, equilíbrio estrutural. Tudo isso influencia no design visceral do usuário, tá? O olho humano percebe a distribuição proporcional dos elementos e associa informações com maior facilidade. Lembra que a gente já falou lá da aula dos padrões, né? A gente falou que o nosso cérebro ele recompensa quando a gente nos recompensa quando a gente encontra padrões. Então, o grid ele ajuda a construir padrões visuais, logo o usuário se sente mais confortável porque o cérebro recompensa ele, porque esses padrões estão muito bem estruturados, tá? Então são vários benefícios para o usuário utilizar grid. Benefícios para o designer: rapidez para adicionar, alterar ou movimentar elementos. Então, como a gente tem a regra ali clara para o designer enquanto ele está construindo, é muito mais fácil, né? Questão de alinhamento, questão de correlação com outros elementos, né? Respeitar margens, réguas, né? Então fica muito legal de desenvolver com grid para os designers, tá? Padrão de espaçamento e alinhamento proporciona uma linha de trabalho uniforme, então você não tem um componente de uma forma, outro componente de outra forma, uma tela com espaçamento, outra tela com outro espaçamento, uma tela com um alinhamento, outra tela com outro alinhamento. Então o design, sabe aqueles aplicativos que parecem ser uma coisa só, de tão lindo que são? Pois é, eu tenho certeza que eles foram baseados em grid, tá? E isso é muito importante para nós designers. Linguagem visual comum em toda a página, como eu disse, essa uniformidade é muito importante nas nossas interfaces, tá? E manter a consistência do trabalho, caso a gente for fazer com uma equipe, com outros usuários também. Então é muito interessante a gente usar grid para padronizar o trabalho como um todo, tá bom? E três, né, benefícios para o desenvolvimento, como eu já falei, nós como designers temos que não pensar só no nosso trabalho, né, mas no trabalho do programador também. E como esse curso aqui, a maioria eu acho que vão ser tanto designers quanto programadores, né, vão fazer a mesma coisa. É muito importante você pensar nas próximas etapas, porque afinal de contas é você que vai implementar, né? Então, para o desenvolvimento, é o caminho que o layout é o caminho para que o layout que irá ao ar fique o mais pixel perfect possível. Pixel perfect é aquele designer ou aquele front-ender, né, aquele programador que mantém o máximo de características visuais, de alinhamento, de posicionamento, de cores possível do que foi entregue no layout. Isso é pixel perfect, tá? Então é a maneira mais
fácil de deixar o layout pixel perfect na hora de programar, tá? A atualização do layout de maneira consistente. Então, com o grid, já que o programador vai utilizar Bootstrap, nós vamos utilizar o Bootstrap para se basear não só no layout, mas como na programação. É muito fácil a atualização, porque o designer e o programador estão pensando da mesma forma, tá? Ou você, na área de design, no contexto de design e de programação, está pensando da mesma forma. Então, casa. Esses são os 20% que importam, tá? E rapidez na construção do front-end do site, como eu já falei, porque vamos utilizar grids, e propriamente dito um grid que foi muito popularizado através do Bootstrap, que é o grid de 12 colunas, que é o que a gente vai falar aqui agora, tá? Deixa eu tomar uma água aqui só, pessoal. Ok, vamos recapitular. Grids nos ajudam o desenvolvedor, o programador e o designer da melhor maneira de construir interfaces padronizadas, tá? E a gente vai utilizar o grid de 12 colunas do Bootstrap, tá? O que consiste esse grid de 12 colunas? Então, ele vai separar todo e qualquer container, começando no nível mais alto, que é a nossa página, né? Em 12 colunas uniformes, do mesmo tamanho, tá? É isso que você precisa entender. E aí, a gente pode ter várias outras subcolunas dentro dessas colunas. Então, olha só. O nível mais baixo aqui é a coluna de 12, tá? Então, a gente tem 12 colunas do mesmo tamanho. Só que essas colunas de 12 tamanho podem ser divididas em duas colunas de 6. Ou em quatro colunas de 4, por exemplo. Ou aqui, né? Três colunas de 4, na verdade, né? Ou duas colunas de 6, como a gente falou. Ou uma coluna de 4 e quatro colunas de 2, como tá aqui no roxo. Ou 12 colunas de 1, né? Ou quatro colunas de 3. Então, a partir do momento que a gente tem o grid de 12 colunas aplicado, a gente consegue já colocar os containers e começar a dividir matematicamente, proporcionalmente, desde colunas de 1, né, que representa uma das 12, colunas de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né, para montar as nossas aplicações, a nossa a nossa hierarquia visual. Você não precisa entender isso agora, a gente vai aplicar isso mais tarde, tá? Mas entenda que a gente tem essa possibilidade quando trabalha com grids, tá? Em front-end eu vou explicar isso aqui também mais a fundo. E olha só, quando a gente trabalha com grid, a gente consegue ter esse tipo de layout aqui, né? Então, organizar aqui uma coluna de 2, por exemplo, né? Aí outra coluna de 2 aqui do outro lado, uma coluna de... Aí bota um outro bloco aqui, ó, de 12, né? Aí uma de 6, outra de 6, uma de 12, uma de 12, né? Então, cara, são infinitas as possibilidades que a gente tem de organizar a nossa arquitetura visual, até semanticamente falando, né, em blocos com o Bootstrap. E o Grid ele está totalmente ligado ao Bootstrap, a essa questão de colunas, tá? E aí a gente tem a intersecção de colunas nos três principais tamanhos, né, padrões assim que a gente tem quando a gente fala de design de interface. Então a gente tem o grid de 12 colunas normal, sempre vai ser 12, tá, pessoal? Para web, né? 12 colunas. Agora quando a gente fala de, por exemplo, tablets, vai ter um grid de 12 colunas ainda assim. Só que esse grid ele é uma representação do grid de 6 colunas do grid de desktop. Então, olha aqui visualmente falando como é que fica, né? Ele é quase que metade de uma coluna, duas colunas do grid de tablet. Ele é uma coluna do grid de desktop, né? E indo para o mobile aqui, fazendo uma alusão assim, né? Ele é três grids do mobile, ele é um grid do tablet, né? Então, olha como ele vai se fazendo essa intersecção para vocês terem uma noção de como se comporta. E todos eles têm 12. Todos eles têm 12. O que muda é o tamanho do grid, tá? O tamanho, a espessura do grid e o tamanho do gutter, que a gente chama, tá? Que é o espaço entre os grids, tá? E ele vai fazendo isso de uma maneira uniforme. Então é muito, muito legal mesmo. Espero que vocês tenham entendido aí o conceito inicial de grid. E eu vou deixar dois links aqui do próprio Bootstrap, que é um link falando sobre o próprio grid, tá? Ele dando vários exemplos aqui de código, como funciona e tudo mais, as próprias classes dos grids aqui, o SM, o MD, o XS, o LG, que a gente estudou na aula anterior sobre arquitetura responsiva, tá? Também é legal você dar uma olhada aqui, mesmo que você não entenda de programação. Calma, a gente vai voltar nisso aqui nas aulas de front-end, tá? E aqui falando sobre a parte de colunas, né? Como as colunas funcionam no Bootstrap.
Então é importante o designer de interface, ele tá ligado, pelo menos no básico, que é isso que eu tô passando para vocês, né? Básico, intermediário, não precisa saber programar, né? Para poder criar interfaces da maneira mais real possível, de uma maneira que na parte de desenvolvimento a gente consiga construir realmente o mais pixel perfect possível, respeitando aí o equilíbrio visual, o equilíbrio estrutural, a arquitetura de informação, né? E criando padrões que o nosso cérebro recompensa, que quando o usuário vê, o cérebro dele vai recompensar ele vai querer utilizar mais e mais o seu produto, o seu aplicativo, o seu serviço, beleza? Então te vejo na próxima aula. Valeu!